Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou a musicista e mestranda em etnomusicologia Genaína Lemes da Silva, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Dr. Reginaldo Gil Braga, e equipe de apresentadores formados por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. Hoje, o programa traz para uma conversa João Batista Herold Camargo, que iniciou seus estudos musicais em 1988 na banda da Escola Santa Catarina, UESCA, em Cachoeirinha. Como trompetista, participou de várias bandas, como a Banda de Triunfo, da cidade de Triunfo, e a Banda Hildo Meneghetti, de Porto Alegre. Foi também integrante da Orquestra de Sopros da Fundarte, em Montenegro. Ainda como músico instrumentista, participou de diversos campeonatos estaduais e nacionais. Atualmente, está em seu segundo mandato como presidente da AGB, Associação Gaúcha de Bandas, e é um maestro da Banda Morada do Vale de Gravataí e coordenador do projeto Vale da Música e Cidadania. Sob sua regência, a Banda Morada do Vale já obteve títulos estaduais, nacionais, sul-brasileiro, sul-americano, com destaque para medalha de prata, conquistada em 2005, no Campeonato Mundial de Bandas promovido pela WANSB Brasil, e obteve também medalha de bronze no ano de 2014. Boa noite, João. Primeiramente, gostaria de agradecer pela tua presença aqui no nosso programa. E para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que você pudesse contar para os nossos ouvintes um pouco de como se deu a tua formação como músico, como maestro de banda, até chegar então à presidência da AGB. A minha formação se deu na banda da escola, né, que foi o primeiro passo, assim. A minha mãe trabalhava na banda na escola, né, e eu ficava lá às tardes. E o diretor da escola disse para ela: pô, esse guri fica aí a tarde toda, por que não coloca ele na banda? E como eu já tinha alguns colegas, né, que estavam na banda, eu entrei na banda, primeiro tocando surdo, né, que era um instrumento de percussão. Depois a banda ganhou alguns instrumentos de sopro, aí eu fui tocar bombardino e depois o trompete. Troquei do bombardino para o trompete, como era muito pequeno, era mais fácil de carregar, né? Então já era meio preguiçoso, então o trompete era mais fácil de levar para casa. Então eu troquei o bombardino pelo trompete. E aí fiquei tocando, até começar a estudar de verdade. Porque até ali eu só soprava, né? Não tinha uma noção de leitura musical, de nada. Aprendi por número, como a maioria do pessoal, assim, começa aprendendo. E depois eu me interessei nessa parte da teoria e comecei a estudar realmente o instrumento. Não só soprar ele, estudar ele de verdade. E até chegar a ser o regente da banda, como é que foi o processo? Na escola a gente tinha a banda da escola, né? Que era uma banda formada por gente mais velha. E surgiu um hiato muito grande de idade. Tinha os mais velhos e tinha muita gurizada nova querendo entrar na banda. Então eles resolveram criar uma banda mirim. Como eu já trabalhava na escola, no ESCA, à tarde com as crianças, um dia me chamaram na sala do diretor e disseram assim: ó, a partir de amanhã vai ter uma banda mirim e tu vai reger a banda mirim. Eu nem sabia o que tinha que fazer, como tinha que fazer, o porquê tinha que fazer. O que acontecia é que eu pegava os meninos mais novos do trompete e passava as músicas com eles. E daí viram que eu tinha facilidade com as crianças e me colocaram nessa empreitada, né? E até hoje eu tenho um videozinho, quando eu regi a primeira vez a banda, que era a banda mirim da escola, né? E eu olho aquilo lá para ver assim, como a gente pode evoluir, porque era muito ridículo, né? Hoje em dia, olhando o vídeo, que foi em 98 isso, se eu não me engano, né?
E eu consegui trabalhar com as crianças, não tinha nenhuma experiência nessa parte de ir para frente da banda. Eu gostava de ouvir assim, os outros instrumentos e conhecer. E aí eu fui para frente da banda. E aí eu comecei a me dedicar também ao estudo de como é que se faz, por que se faz, qual é o movimento certo, qual é o movimento errado. Aí comecei a me interessar por essa área aí também. E aí, dessa época para cá, comecei a estudar, comecei em workshops, porque daí eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu fazia de trompete, ou eu fazia de regência. Na época, o que estava me interessando mais era a regência, aí eu comecei a partir para esse lado. Aí eu fiz curso em Santa Catarina, São Paulo, aqui também com algumas pessoas, aula particular, para tentar me informar mais e saber mais, né? Com o meu próprio professor na época, era o maestro Paulo Charão, também peguei algumas coisas com ele, aprendi algumas coisas, e também a questão de pesquisa, né? Pesquisar, ouvir, pesquisar as coisas. E aí eu fui fazendo esse tipo de trabalho, de pesquisar como funcionava, e começar a ter aula com todo mundo, pedir dica para um, dica para outro, e juntar no que hoje eu posso chamar de regência, até que ninguém sabe tudo, né? A gente tem que estar sempre se reciclando. Uma vez por ano eu procuro, se tem um curso em tal lugar, eu procuro guardar um dinheiro para poder fazer. Se tem um workshop com alguém bom do meio, coisa, procuro fazer esse workshop. Até mesmo para ter troca de informações e coisas que a gente pode trazer o melhor para cá. E a AGB, eu estava quando ela foi fundada, mas eu era só um aluno, né? Não tinha pretensão de um dia vir ser o presidente da AGB ou ter a pretensão de me estender ou perpetuar no cargo, né? Eu entrei porque não tinha mais ninguém para assumir, né? Ninguém quis assumir. E, sei lá, quem sabe tu vai, não sei o quê. Eu disse, se eu vou fazer uma equipe que trabalhe junto comigo. E eu peguei e disse para eles, a minha maneira de trabalhar é essa aqui, vamos trabalhar dessa maneira, se vocês aceitarem, eu assumo, se não aceitarem, eu não assumo. E a gente já está no segundo mandato na AGB, que nem eu digo para todo mundo, eu não sou presidente da AGB, eu estou presidente. Até esses negócios, o presidente vai falar, não sei o que, eu não gosto muito dessa nomenclatura de o presidente. Eu acho que o movimento, ele tem que ser levado a sério, né? A partir do momento que ele não é levado a sério, se perde muita coisa. Então a gente procurou fazer o mais sério possível, né, a nossa caminhada aí dentro da associação. Então a minha vinda de lá como aluno até aqui, até porque eu sempre trabalhei na organização dos campeonatos, então eu sabia muito bem como funcionava, só não era cabeça, eu era o cara que carregava as cadeiras, né? Até hoje ainda eu carrego as cadeiras volta e meia, quando tem que botar a mão, eu boto a mão. Um exemplo de banda escolar filiada à AGB é a própria banda Morada do Vale, né, de Gravataí, onde tu trabalhas. E eu gostaria que tu falasse um pouco dessa realidade, né, a realidade da banda Morada do Vale, e em que momento e como se deu a formação da banda. A banda, ela tinha a banda, quando ela foi pro prédio novo do CIEP, através da professora Jaqueline, que era a diretora na época, ela sempre gostou de banda, né? E ela quis montar uma banda na escola. No começo eles conseguiram alguns instrumentos de percussão, porque não tinha dinheiro, e algumas pessoas deram aula antes de mim lá, e quem dava aula lá era o Charão. E daí, como era próximo da minha casa, né, e ele não tinha mais o horário para dar aula, ele disse, não, quem sabe tu assume a banda, né? Assume a banda, é perto da tua casa. Eu converso, e a coordenadora na época era mãe de uma colega minha de escola. Então, tudo isso facilitou, né? E eu já estava indo a alguns ensaios antes, eu já estava indo com ele para ajudar. Então, eu fiquei no lugar. E é que nem aquilo, quando eu estava na banda do ESCA, lá do ESCA Mirim, o que acontecia? Eu tinha que fazer uma banda aos moldes da banda sênior, né?
eu não podia colocar uma identidade, porque a banda já tinha identidade dela. Então eu não podia colocar o que eu queria realmente. Eu tinha que fazer mais ou menos dentro do repertório que a banda grande ia tocar, porque eles iam sair dali e iriam para a grande, né? E a minha primeira banda mesmo foi a banda da Morada do Vale, do CIEP. Por quê? Porque eu cheguei lá e era... Quem ia fazer a banda era eu, não tinha mais ninguém para dizer se era o certo, se era o errado, já tinha uma linha de trabalho, entendeu? A linha de trabalho quem ia criar era eu. Então, a gente tentou criar, e acredito eu, nesses 20 anos, que agora vai fazer 19 anos que eu estou lá, acredito eu que a gente conseguiu construir uma identidade dentro de uma comunidade que eu vou dizer para vocês hoje, quem vê a banda na rua diz, os caras foram ao Mundial, os caras foram a Campeonato Nacional, os caras têm instrumental. Pessoal, a realidade é que nem de qualquer outra banda, né? A nossa realidade é fazer rifa, fazer evento, fazer tudo que puder para conseguir angariar fundos para se ter um instrumental melhor, para se ter um instrumental maior. Senão a gente não ia estar aqui como a gente está hoje, né? Com a gama de tudo que a gente conquistou, não só da parte física na escola, mas também da parte de instrumental e da parte de pessoas que se envolvem hoje com a banda. Uhum. E com relação à escola, qual o envolvimento da escola em relação à banda? A escola, ela gosta muito da banda, mas como é uma realidade, e acredito que alguns que vão ouvir esse programa são de escolas estaduais, a nossa realidade é a seguinte: o Estado não tem um programa de música voltado para bandas escolares, não tem. Não existe uma verba para bandas escolares, né? Então, o que acontece? A escola recebe um repasse, que é para gerir toda a escola, que é uma escola grande, e se sobra alguma coisa, a banda ganha alguma coisinha. De caso contrário, não tem nenhum apoio financeiro certo para a banda todo mês. Todo mês tu vai ganhar valor X. Não existe, né? E a gente tem hoje uma credibilidade da escola. Hoje a gente tem todas as chaves da escola. Hoje a gente entra nos nossos horários. A diretora é super acessível, né? Para tudo que a banda precisa e que ela pode ajudar, ela ajuda. Anteriormente a gente tinha o professor Jairo também, que era o diretor que nos apoiou muito, né? Nessa matéria também, com essa dificuldade de não ter o dinheiro. Ele sempre falava para mim, a coisa que eu mais gostaria de ter era dinheiro para investir na banda, né? Porque eu sei que a banda me dá um baita no retorno e eu não dou, mas eu dizia sempre a ele que o apoio moral e o apoio logístico que ele nos dava era muito grande também, porque a gente sabe que tem realidades hoje em dia no estado que o pessoal depende do guardinha para ensaiar. Se o guardinha não se abriu a escola, né? E aí o cara tá lá na frente com todos os alunos, ele tem que mandar os alunos para casa. E isso, graças a Deus, para nós não acontece. A gente tem uma credibilidade grande dentro da escola. Isso é aquilo que eu falei lá no início: o trabalho tem que ser sério. Se tu faz um trabalho sério, tu adquire uma credibilidade. Se tu adquirir uma credibilidade, automaticamente as pessoas vão confiar em ti, no teu trabalho, e vão te abrir portas, né? E lá na escola não é diferente. Lá na escola a gente sempre tem a nossa maneira de conduzir os nossos trabalhos lá, e a direção confia, né? Não posso te dizer que amanhã depois não entre outra direção que não goste. E assim, banda de escola estadual é entre os outros tipos de bandas que a gente tem, municipal, de escolas particulares, de associações, na minha opinião, no Rio Grande do Sul, é a parte mais difícil, porque eu já trabalhei nessas outras também. E é a parte mais difícil de se manter. Por quê? Uma banda de escola municipal ou de município, é fácil tu chegar no prefeito. Uma banda de escola estadual é muito difícil para mim ter uma audiência com o governador. E mesmo que eu tenha, ele vai mandar um assessor me ouvir, ele não vai querer, entre aspas, não sabe nem o que é o assunto, ele vai mandar alguém.
E no prefeito, não, tu tem um contato direto, o cara é da cidade, tu vai, em certa forma, fazer uma pressão nele, ele vai ceder. Né? E bandas, por exemplo, de lugares privados, escola privada, particular. Acredito-se que os pais têm um poder aquisitivo um pouco maior. Né? Então é mais fácil eu chegar lá e comprar um instrumento para o meu filho, um instrumento bom, ou pagar uma roupa melhor, ou se não tiver grana para uma viagem, poder pagar uma passagem para o meu filho viajar, entendeu? Então se torna um pouco mais fácil do que nós. Às vezes a gente tem que guardar uma grana para auxiliar alguém que não tem o dinheiro para comprar um sapato, porque a gente sabe que são 3 irmãos na banda. E a gente sabe que o pai não tem condições. Ele vai ter que escolher um dos 3, ninguém vai fazer isso, né? E eu preciso dos 3, então a gente conversa. Tu consegue pagar o sapato? Consigo pagar só para um. Não, tudo bem, então a gente vai se ajudar aqui, fazer uma maneira de conseguir pagar para os outros 2. Então é bem complicado, porque nós não temos uma política de repasse financeiro para a banda. Assim como tem no Nordeste, tem em São Paulo, né, que a gente sabe as realidades como funcionam, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem. Sei de fontes te segura que isso antigamente até tinha. Mas como aquela verba não é muito usada, ela se diluiu em outras coisas. Então ninguém mais sabe onde é que ela está, né? Todo mundo procura, sabe que ela existiu, mas não sabe para onde ela foi. Então se torna muito complicado. A escola estadual, não digo só a pública, mas a estadual, ela é bem difícil de trabalhar por causa disso, porque tu não tem o acesso, né? A pessoa que, entre as mande, né? ou que pense na banda como é preciso na escola. E outra, uma das coisas que eu defendo não, é o meu ponto de vista, é que hoje a banda Morada do Vale ainda existe porque ela não dá problema para a escola. A gente tem essa maneira de conduzir os nossos trabalhos e a gente resolve, a banda não dá problema para a escola. Porque hoje em dia o que eu vejo muito assim, fechou tal banda. Aí tu vai ver o porquê fechou, é porque o diretor ou a diretora não quer se incomodar. Daí o que ele faz? Fecha. Simples assim, né? Se tu não tem um trabalho legal e uma coisa bem estruturada, o que o diretor faz? Não fecha os instrumentos, não deixa aí, ou a gente doa para alguém, faz alguma coisa. Porque é mais fácil para ele fechar do que tá ali, do que tá participando em cima, né? É bem mais fácil. Vamos dar uma pausa em nossa entrevista para ouvirmos a música Descobridor dos Sete Mares, interpretada pela banda Morada do Vale de Gravataí.
eu sou Janaína Lemes da Silva e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Vocês acabaram de ouvir Descobridor dos Sete Mares, interpretada pela banda Morada do Vale de Gravataí. Estamos aqui com João Camargo, falando sobre a banda Morada do Vale de Gravataí e o movimento das bandas escolares gaúchas, sob sua perspectiva enquanto presidente da AGB, Associação Gaúchas de Bandas. João, você que já participou de várias competições com a banda Morada do Vale, em nível estadual, nacional e internacional, como nós já citamos anteriormente, como você percebe o movimento e o desenvolvimento das bandas escolares gaúchas? Bom, eu acredito que as bandas, elas, como eu tinha dito anteriormente, se acabam pela falta de gestão da própria banda e por não se ter o interesse da escola, às vezes por problemas assim, e por falta de visão dos nossos governantes mesmo, porque se fazer uma banda hoje não é uma coisa barata, mas se tu pensar a longo prazo, ela se torna barata, porque tu imagina um trompete de qualidade não muito boa, que é os que a gente usa, 600, 700 reais, a gente vai dizer, 600, 700, eu tenho que ter 8, né, se tu quiser uma banda mais ou menos grande, olha quanto eu vou gastar de dinheiro. Mas aquele instrumento, se ele bem cuidado, ele vai durar 10, 15, 20 anos. Olha quantas crianças tu fez passar pelo aquele instrumento. Então, lá no final, ele não se torna, o preço dele se torna irrisório. Então, as bandas estão acabando por causa disso, pela falta de investimento, pela falta de manutenção, às vezes, da própria carga que já se tem, né? E o cara não faz manutenção, não tem grana para fazer manutenção, e isso vai estragando e vai ficando lá. E eu vejo que, tecnicamente, apesar de todo mundo achar que não, eu sou meio contra a maré aí, eu vejo que as bandas cresceram muito tecnicamente. Hoje a gente tem acesso a instrumentos que a gente não tinha. Na minha época que eu tocava, eu não conhecia tímpano, vibrafone, xilofone, marimba. Eu não conhecia esse tipo de instrumento. Conheci quando eu fui ver uma orquestra sinfônica tocar, eu não conhecia. Hoje as bandas usam esse tipo de instrumento. Hoje, uma área que era muito abandonada das bandas, que era a área de percussão, porque no meu tempo era assim. O cara quis tocar trompete, ele não conseguiu tocar trompete, ele não conseguiu tocar trombone, ele não conseguiu tocar nada de sopro, bota ele para percussão. Aí o cara era renegado, porque o cara não conseguiu tocar bumbo. O bumbo tinha as evoluções. Bota ele pro prato, bota ele pro surdo, né? Era assim que acontecia. Então era meio que a percussão era meio afastada. Hoje não, hoje a gente sabe que o estudo da percussão é tão importante quanto o do sopro. Às vezes, né, na maioria das vezes, uma partitura de percussão é muito mais difícil de se ler do que do sopro. Né? A grande maioria dos arranjos que a gente tem aí, principalmente os arranjos de marching band, que a gente usa bastante, a gente sabe que a leitura rítmica é muito mais difícil. Né? Então, o percussionista ele tem que ser tão bom e estudar tanto quanto o instrumentista de sopro. Mas eu vejo que as bandas diminuíram em quantidade, isso é certo, por esses fatores que eu citei, né? E elas também diminuíram por a gente não criar um ambiente favorável e não fazer a renovação, né? Então, na minha escola tem um problema que a minha escola começa agora é 6º ano, né? Ele começa no 6º ano, então tu não cria aquela identidade de criança que às vezes as outras escolas têm lá. O pré, a primeira, a segunda, o pessoal sempre ouvindo a banda, ele quer tocar na banda. Eu não, eu tenho que ir em volta para trazer gente para tocar na banda. Entendeu? Então, hoje se tem um leque muito maior de opções. Então, tu tem que tornar a banda agradável para a pessoa vir estudar nela. E como nasceu, então, a AGB? Conta brevemente assim, um pouquinho da história da formação da associação. A formação da associação foi feita as 3 primeiras bandas que fundaram a associação, assim, foi a banda Cristo Redentor, que na época era o maestro Cepé que estava na frente, a banda do São Marcos, que continua até hoje, que era o maestro André, e o maestro Paulo Charão, que era o maestro do ESCA, e foi um dos que teve a ideia de se fundar a AGB, né? Até no churrasco onde surgiu o nome da AGB,
né? A gente estava num churrasco comentando, e surgia vários nomes, até que surgiu o nome de AGB, Associação Gaúcha de Bandas, que veio para cumprir uma coisa que a outra federação que existia no estado, na época, não fazia, que era a questão da formação, né? A formação técnica. E isso a AGB leva até hoje, ter workshop, ter palestra, ter fórum para discussão, né? Onde a gente leva até hoje isso, vindo lá do início, né? A AGB, ela sempre primou, até porque ela surgiu disso, né? Eu me lembro muito bem que teve um campeonato em Rio Grande, se eu não me lembro, e eu sei que por determinados lá, isso depois foi dito, né? Que tinha que ganhar a banda X, né? A banda X tinha que ganhar. Independente se ela tocasse bem ou não, tinha que existir um rodízio no primeiro, segundo lugar, para todo mundo ficar contente. E na real não é isso, né? Na real o campeonato é a ponta final do teu trabalho, ele não é o inicial. Tu vai lá para mostrar teu trabalho, se ele for bom, ganha, se ele for ruim, vai ganhar outra pessoa, mas tu tem dentro da tua avaliação ali o que foi dito para ti poder melhorar ou não, né? Tem gente que não lê, tem gente que lê, tem gente que lê e não ouve, né? Hoje em dia no áudio, ouve e não quer fazer aquele tipo de coisa, tem gente que ouve e pega aquilo ali para melhorar e o próximo ano vem melhor. E a AGB foi criada com esse intuito de não se ter mais esse viés do o fulano tem que ganhar, o ciclano tem que ganhar, e que fosse sempre colocada a questão da formação, né? Ela foi colocada, vamos fazer workshop, vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano para dar um workshop. Agora, final de semana passado, retrasado, a gente teve um workshop em São Leopoldo com quase 200 músicos. Todo mundo vai pensar, 200 músicos é muita gente. Não é muito não. Se tu pensar no último campeonato de GB, a gente teve 45 bandas. 45 bandas, cada um com 50 músicos mais ou menos envolvidos. Tu vai ver que esse número de 200 é pequeno, né? E quem estava lá no workshop são, entre aspas, quem menos precisa. É quem mais tem informação dentro do trabalho que faz. Aí essa mesmo pessoal que não vai no workshop, que não se informa, que não faz, lá no final, onde tem o campeonato, que eu digo que é sempre a ponta final, vai reclamar. Eu perdi, uma palavra que a gente ouve muito, fui roubado, né? Ninguém tem a intenção, o intuito de ir lá para roubar de ninguém. Se fosse assim, eu não estaria lá, né? Não teria que ouvir coisas que não me agregam em nada, mas ainda estou pelo aquele pessoal que quer fazer o movimento acontecer, que quer progredir. Uhum. E quais são os segmentos de banda que a AGB agrega? Bandas marciais, musicais, fanfarras, banda de concerto, tudo isso tem dentro da nossa banda de percussão. Existe 3, 4 categorias de banda de percussão, né? Porque o que acontece? A gente não pode segregar, a gente tem que agregar. Então, se o cara, que nem tem gente que tem preconceito com banda de escaleta e lira, eu não tenho. Eu dei aula numa banda de escaleta e lira e eu toquei Senhor dos Anéis, toquei The Tempest, que são músicas que são feitas para bandas de concerto, né? Eu acho que ela funciona da mesma maneira, é só se colocar na cabeça deles que eles podem fazer o mesmo trabalho que uma banda marcial, que uma banda musical. É questão de se colocar na cabeça das pessoas que elas podem fazer. Essas nomenclaturas, elas vêm da Confederação Nacional, que a gente é afiliado, né? Hoje a GB é a única afiliada no estado e que pode mandar representantes para o Campeonato Nacional. Então, a gente faz o regulamento baseado no nacional, para que quando tu ganhou aqui, tu já tenha a formatação para ir certinho para lá. Não adianta nada a gente mexer no nosso regulamento aqui, e aí o cara ganhou e a gente diz, lá é diferente. Aí o cara vai ter que fazer todo um preparo para poder ir ao Campeonato Nacional. Não, ele já está nas regras, as mesmas regras daqui. Então ele pegou a regra aqui, ele vai chegar lá dentro da regra. Certo. E
A AGB, ela tem algum tipo de conversa, alguma relação com as outras associações também que existem no Estado? Como é essa relação? Quando eu assumi a AGB e a minha diretoria, o que a gente foi sempre assim, taxativo, todos nós pensamos da mesma maneira, é não bloquear, entendeu? Quanto mais oportunidade das bandas participarem de eventos, melhor. Mais elas vão estar na vitrine, mais elas vão aparecer. Então a gente apoia qualquer tipo de evento. A gente procura sempre ligar para os outros e perguntar quando é que é teu campeonato? Para não dar choque de data, entendeu? Se eu puder arrumar minha data para não dar choque com o fulano, eu vou fazer o possível, porque eu acho que a banda merece ir lá, merece aqui, merece em todos os lugares. Hoje em dia pregam que a GB não se dá com a FEBARGS. Da minha parte, não. Da minha parte, pode ter certeza. Eu já fui em campeonato da FEBARGS sendo presidente da GB. Fui no campeonato. Tanto com a banda de Escaleta e Lira, lá, que era a banda do Cônigo, que eu dava aula, quanto com a banda Morada do Vale, que também já foi em campeonatos da FEBARGS. E sendo presidente da GB, eu acho que uma coisa não pode interferir na outra. Eu vou lá, eu pego o regulamento, eu leio, para mim tá bom, vou participar. E a gente, como a GB, a gente não veta nenhum dos nossos associados de participar. O cara quiser ir em 5 campeonatos dentro do estado, se ele tem grana para ir nos 5, legal. Parabéns, quanto mais evento tiver, melhor. A gente apoia, às vezes a gente vai lá na nossa página e divulga, Vocês são testemunhas que acessam a nossa página do Facebook. A gente vive divulgando festival, campeonato, de tudo que é associação, de tudo que é... A gente não tem esse negócio do bairrismo. Não, é o nosso, não. A gente agrega as pessoas e faz valer o nosso aqui, mas se ele quiser ir no outro campeonato, para nós é independente. A gente tem esse livre diálogo assim, com as outras, até para a gente saber questão de datas e coisas assim. Certo. Vamos então encerrar esse bloco ouvindo Setembro, com a interpretação da banda Morada do Vale de Gravataí. Meu nome é Janaína Lemes da Silva e o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade está quase chegando ao fim. Mas antes de terminarmos o programa, eu gostaria de perguntar a você, João, dentro de tudo que nós conversamos, e dentro de toda a experiência que tu tem, o envolvimento que tu tem já há tantos anos como componente de banda, como maestro e agora estando à frente de uma associação já no 2º mandato, eu gostaria que tu fizesse uma reflexão a respeito de qual a importância e os benefícios que uma banda tem, que ela pode trazer para as pessoas que passam por ela em algum momento da sua vida e para a sociedade de uma forma em geral. Sim, a banda hoje ela é o movimento mais agregador que a gente tem. Porque na banda, tu vai pegar o cara de uma família X, tu vai pegar o cara de uma família Y, tu vai pegar o cara de uma situação financeira
um pouco mais baixa, tu vai pegar um cara de uma situação financeira um pouco mais alta, tu vai colocar eles todos no mesmo grau de importância. Então, se hoje um governante nosso tivesse a consciência e o bem que esse trabalho faz, além das outras coisas, né, que estímulo no estudo, o cara vai para a banda, ele é tímido, ele começa a aprender a se portar perante os outros, amanhã depois ele vira o solista da banda, e daí ele já tem que perder aquela timidez, ele vai ter que ser um cara melhor articulado, ele vai ter que, porque ele está em grupo, ele vai ter que aprender a falar mais fácil, ele vai ter que se comunicar melhor, e isso tudo dentro da escola, dentro da funcionalidade que a gente tem, ele agrega muitos valores para a vida dele. Fora aquilo, de hoje eu ainda tenho alunos que vão lá na banda e comentam sempre a mesma coisa. Se não fosse a banda, eu nunca teria ido ao Rio de Janeiro. Se não fosse a banda, eu nunca teria ido a São Paulo. Todos comentam, que emoção, foi tocar no estádio com 35 mil pessoas, aquilo lotado, né? E quando a gente começou a tocar, o estádio veio abaixo. Nenhum deles esquece isso. E isso é o mais importante. E hoje a gente tem uma coisa dentro da banda que não é formar um músico. Hoje eu tenho alunos meus que tocam profissionalmente, mas eu tenho o mesmo orgulho dos que saíram dali, hoje têm uma família e hoje trabalham no seu emprego, hoje são bons, né? Porque uma das coisas que eu sempre disse para eles, desde pequeno lá, alguns que ficaram comigo 10, 12 anos na banda, não interessa, tu pode ser, sei lá, o juiz de direito ou o cara que vai botar prego numa madeira numa empresa. Tu tem que ser o melhor juiz de direito, tu tem que galgar ser o melhor colocador de prego, né? Tu não pode ser o cara mais ou menos, tu tem que galgar ser o melhor. Então a gente sempre pregou isso para eles, que eles fossem, que eles estudassem, que eles fizessem e que eles fizessem uma coisa que eles gostassem. É uma das coisas assim, tu tem pretensão que todos os teus alunos saiam de lá músicos? Não. Mas eu tenho o mesmo orgulho do que saiu músico, assim como eu tenho o mesmo orgulho dos que são enfermeiro, o mesmo orgulho dos que se formaram em direito, né? Então hoje eu tenho enfermeiros, advogados, músico militar, músico civil, cara que já está dando aula, professor de história, eu tenho um professor de geografia que foi meu aluno. Eu tenho uma professora de português, de línguas lá na escola, que ela foi minha aluna, hoje ela é minha colega. Então, para mim, isso é o mais importante e acredito que a banda tem essa função, né? Essa função aí que muita gente às vezes ignora e faz de conta que não existe, que é o mais importante. João, gostaria de agradecer imensamente pela tua disponibilidade e participação no programa e ainda dizer o quanto é importante, né, a gente discutir, dialogar a respeito do termo bandas escolares, né, para que nossos ouvintes eles possam conhecer um pouco, né, a respeito do movimento e também perceber que é um movimento que existe e que luta, né, para sobreviver. Então, neste momento, o programa Músicas do Mundo hoje fica por aqui. Este programa tem produção do Etnomus, URGS, Núcleo de Estudo em Música do Brasil e América Latina. Coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga e na técnica Jefferson Gomes. Boa noite e até segunda que vem com mais uma edição do Músicas do Mundo. Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.